de biologia é eutrofização. Tema recorrente em ecologia que a gente precisa saber para a prova e tem que ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Num processo de eutrofização, há um aumento, e aí não importa o motivo, termos práticos não importa o motivo, mas há um aumento da quantidade de matéria orgânica que você tem disponível em um bioma aquático. Então aumenta a quantidade de matéria orgânica que está sendo ofertada àquele bioma. Com esse aumento da quantidade de matéria orgânica, o que acaba acontecendo? Os decompositores aumentam em quantidade, justamente para fazer a decomposição dessa matéria orgânica em maior quantidade naquele espelho d'água. Com o aumento da quantidade de decompositores aeróbios, eles vão precisar de oxigênio para gerar a decomposição dessa matéria orgânica. Com isso você vai ter um aumento do que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, nada mais é do que a necessidade do decompositor, ou a utilização do oxigênio pelo decompositor para fazer a decomposição daquela matéria orgânica que foi ofertada. Com o aumento da demanda bioquímica de oxigênio, do uso do O2, então isso quer dizer que a concentração do O2 vai diminuir na água. Isso é óbvio, né? Com a queda da quantidade de oxigênio, todo carinha que depende de O2 para sobreviver vai acabar morrendo, né? Aquela morridinha básica. Então ele morre. Na hora que os organismos aeróbios acabam morrendo, você aumenta a quantidade de matéria morta, e matéria morta nada mais é do que matéria orgânica. Então isso quer dizer que você aumenta a quantidade de matéria orgânica de novo disponível, aí aumenta novamente a quantidade de decompositores aeróbios, aumenta mais ainda a DBO, reduz mais ainda a quantidade de oxigênio, e você cai num ciclo vicioso, onde a tendência da concentração de O2 é ficar muito baixa, e no momento que isso acontece, os decompositores anaeróbios começam a aumentar em quantidade, e você acaba eutrofizando de forma completa aquele ambiente. Deixa eu fazer uma eu estou aqui agora. Isso aqui é um ensaio de jarteste. Vocês estão vendo a diferença aqui dessa água para as outras, né? E aí, qual a diferença? A cor. Na verdade, o que acontece aqui? Todas essas águas aqui tem um coagulante. O coagulante chama-se policloreto de alumínio. Esse coagulante é que faz com que essa sujeira se apresente. Essa aqui não tem, tá a água bruta, in natura, né? As outras tudo tem um coagulante. Então, o que acontece? Isso aqui é o que está acontecendo lá fora, que nós vamos ver. É o primeiro processo de floculação, que faz com que a sujeira que está na água se manifeste quando você adiciona um coagulante. Esse coagulante ele tem essa propriedade, né, de fazer com que a sujeira se manifeste. E as partículas de sujeira, que na verdade lodo, matéria orgânica, argila, né, está impregnado nessas moléculas aqui que a gente chama de lodo, né, mas são flóculos. Aí é o processo de floculação. Quando decantar aqui, vocês vão ver, é o processo de decantação. Quem define aí para mim o processo de decantação? Vocês já estudaram sobre isso, não é possível. Pode ver. Define para mim o processo de decantação. Tirar a sujeira da água? Mas Fica parada a água por um tempo para descer. Quando para, ela decanta a sujeira, ou sedimenta a densidade. Lembra da densidade? A densidade, então, vai arrastar essa sujeira toda, né, para o fundo. Então, quando decantar aqui, é o segundo processo. Então, aqui, na verdade, a gente vai ver o processo de floculação e decantação. Entenderam? Então, vamos lá para dividir. Tá vendo? Ali é o policloreto de alumínio, que é o coagulante que a gente está usando. Ele é bastante concentrado. E o que está acontecendo aqui? A partir dali, daquela queda de água ali, começa o processo de floculação. Vocês estão vendo aqui a formação dos flocos, que vocês viram lá no Becker, a formação, aquele lodo, né? A forma da água, quem é que lembra aí? H2O. Então, o que acontece? No H2O, a sujeira não está dentro das moléculas, está sobre as moléculas. Então, o coagulante tem essa propriedade de fazer com que essa sujeira que está por fora das moléculas, né, ela se atrai, que forma esses flocos, a argila,
matéria orgânica, né, toda a sujeira, então vai desprendendo das moléculas e a água fica mais limpa. E aí atrás é o processo de decantação, que ela já está decantando a sujeira que formou no primeiro processo, entendeu? Então aqui nós estamos vendo um processo de floculação e decantação. Tem alguma dúvida? Entenderam direitinho? Pronto. Salmoura. Vamos para que é sal, cloreto de sódio, né? E uma solução de salmoura. O que está acontecendo aqui? A gente prepara a solução a 30%. Essa solução de salmoura vai para esse poste decantador e vamos lá para o outro lado agora. Salmoura é o quê? Salmoura, cloreto de sódio, sal de cozinha e água. Uma salmoura, né? Só que você... É água salgada. É tipo soro caseiro. É um soro caseiro, né? Mas bem concentrado. 30% a concentração dele é 30%. Bom, é misturada com água agora em torno de 150 litros por hora. Esse é um orgânico que controla a água. Esse aqui é o dosador de salmoura. Ele injeta essa salmoura aqui e essa salmoura, com essa mistura de água, baixa a concentração de 30% a 2 ou 3%. E entra aqui, isso aqui é tipo um eletrodo de titânio. Então, alguém conhece aí o processo de eletrólise? Vocês têm que estudar na internet isso aí, viu? Que já estão, né? Então o que acontece? O processo de eletrólise é quando você pega uma solução de salmoura e adiciona a energia e aí tem a formação de hipoclorito de sódio. Então entra a salmoura aqui a 2%, 2 ou 3%, e aqui sai o hipoclorito de sódio a 0,62%, e é esse aqui que a gente aplica lá como bactericida na água final. E juntamente com o hipoclorito de sódio é a formação de um peróxido de hidrogênio, que ele é um oxidante para limpar as redes, né? Então, basicamente isso, entendeu? É a formação de hipoclorito de sódio que nós vamos usar na água final e o oxidante, que é o peróxido de hidrogênio, entendeu? O processo é de eletrólise, entendeu? Volta de novo. Fala a música. Como era o rio antes para você? O rio aqui era limpo e a gente bebia água desse rio, porque não tinha água de chafariz, não tinha esgoto. O que os moradores faziam antes de o rio ser poluído? Lavava a roupa, pegava água para cozinhar, beber. A partir de qual ano começou a poluição no rio? Deu de... Tem uns 25 anos. 25 anos que esse rio pegou. Antigamente, qual tipo de peixes era acostumado a ter aqui no rio? Tinha goréia, tilápia, gromecha, cari. Antes de poluir o rio, as pessoas usavam a água sem o processo de tratamento? Usava. Qual a situação do rio atualmente? Para você? Acabou o rio. O rio agora só tem sujeira, lixo. E os próprios moradores que jogam a poluição no rio. O que você achava que deve fazer para diminuir a poluição do rio? Plantar árvores, limpar o rio. Não desmatar.